Olá, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a diferença, algo que surgiu no último vídeo, né? A gente vai falando sobre um assunto, surge outro que está ligado. Qual a diferença entre a predestinação e a dupla predestinação? Eu até mostrei aqui no livro falando sobre isso. E eu quero falar um pouquinho. Nós falamos aí sobre a predestinação, sobre como a Bíblia demonstra a eleição, que Deus antevê quem ele ia crer e perseverar, e esse ele elege para a salvação e predestina para ser conforme a imagem de seu Filho, ou seja, a restauração da imagem de Deus no homem. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso e levantou a situação da dupla predestinação. Vamos falar o seguinte primeiro. Quando o homem pecou pelo mau uso da sua liberdade de escolha, Deus não fez o homem pecar. O fato de Deus colocar a árvore lá era uma questão de o homem se relacionar com Deus em liberdade, em um relacionamento sincero. Porque se o homem só pudesse se relacionar com Deus, só pudesse ser obediente a Deus sem nenhuma outra escolha, não dá para dizer que seria então um relacionamento sincero. Estão pedindo aqui abraço para Santa Margarida e Campo Grande. Abraço a vocês, eu gosto sempre de estar aí perto de vocês. O que acontece? Então o homem pecou, o homem desobedeceu. É até interessante, o pessoal fica querendo saber qual era a fruta. A questão não era a fruta, a questão era obedecer ou não obedecer. E aí o homem não obedeceu, e o pecado traz separação entre Deus e o homem. E o homem ali teve a sua natureza transformada, a natureza do homem caiu, inclinada ao que é mal, inclinada ao que é pecado. Romanos 5 vai falar sobre isso, principalmente ali o versículo 12. Se a gente vê o 12 ao 21, então fica muito claro. Romanos 3 também fala muito disso. Então nós vamos ter essa situação. Só que o homem, ele já nasce destinado caminhando ao inferno. O homem, ele já nasce num caminhar de sua vida à condenação eterna. Então nós vamos ter o seguinte: quando Deus salva alguém, quando a graça vem sobre alguém, esse alguém tem o seu arbítrio espiritual liberto, e então responde positivamente a proposta de salvação. O que a Bíblia vai nos dizer? Que Deus nos transporta do reino das trevas para o seu reino de luz. Ele nos tira dos caminhos rumo ao inferno e nos leva agora para o seu caminho da salvação. E esses que ele salvou, ele predestina a ter a imagem de Deus restaurada nele. Quando nós vamos olhar essa situação, perceba o seguinte: o homem, ele está num caminho de perdição, da condenação eterna. E agora, quando Deus o salva, ele é levado por Deus para um outro caminho. Quando nós vamos falar sobre a dupla predestinação, é um pensamento que vai surgir no século V, surgiu dentro do cristianismo no século V, por Agostinho. É um livro muito interessante, é do pastor e escritor Tiago Titilo, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Ele trata aqui de questões históricas, de como Agostinho ele era maniqueísta, ele cria numa doutrina determinista fatalista. E aí um dia ele se converte, estou fazendo um resumão, tá? E aí ele se converte ao cristianismo
Ele vira um refutador do maniqueísmo, escreve livros refutando a ideia determinista. Só que por algumas questões, quando ele está mais velho, ele acaba sendo influenciado e vai pegar as ideias maniqueístas e trazer para dentro do cristianismo. Muito interessante, compre esse livro é muito bom. E aí, o que vai acontecer? Ele vai trazer essa ideia da dupla predestinação. Apesar de Agostinho não citar essa fala, o pensamento dele vai cair nisso. Quais são os 3 pilares? E aí eu falo no meu livro, os 3 pilares da ideia da dupla predestinação. É que a graça é irresistível, que quando ela vem sobre o homem inevitavelmente irá crer. Mas aí você pensa, por que nem todos são salvos? Aí ele vai dizer o seguinte, porque a graça vem só sobre alguns que Jesus morreu. É a ideia da expiação limitada. E ele vai dizer que esses são eleitos incondicionalmente, porque não tem a questão deles responder positivo ou negativamente à fé. Eles vão responder positivamente e pronto. Então os 3 pilares da dupla predestinação são graça irresistível, expiação ilimitada e eleição incondicional. O que é o pensamento da dupla predestinação? Que Deus, antes de formar o homem, ele incondicionalmente, arbitrariamente, ou seja, sem levar nada em consideração, ele escolhe quem iria para o céu e quem iria para o inferno. Então Deus faz ali uma escolha, quase um uni do unité, e fala assim, esse pessoal aqui vai para o céu e esse pessoal aqui vai para o inferno. Então ele faz uma dupla predestinação, ele predestina 2 grupos para dois objetivos, para 2 fins, de uma forma arbitrária e incondicional. Então, a diferença da predestinação para a dupla predestinação é o seguinte: 1. A predestinação é bíblica. 2. A dupla não. A predestinação. Então vamos lá. 1. A predestinação é bíblica. A dupla predestinação não. 2. A predestinação é a ideia de que Deus destina o eleito que respondeu a sua proposta de salvação, capacitado pela graça, a ser feito conforme a imagem de Deus, ou seja, a restauração da imagem de Deus no homem. A ideia da dupla predestinação é o quê? Que Deus escolheu arbitrariamente, sem nenhum critério a não ser sua própria escolha, algumas pessoas para irem para o céu, outras para ir para o inferno. Quando nós vamos chegar nisso tudo, nós vamos ter que lembrar o seguinte: Deus é soberano sim, e na sua soberania Deus estipulou critérios para a salvação do homem. E em que estava baseado esses critérios? No seu caráter, na sua essência moral. Então Deus, ele é justo, Deus é santo, Deus é amor, Deus é santo. Ele não poderia fazer o homem pecar, porque o homem, ele vai ser condenado pela incredulidade e pecados. Para Deus condicionar alguém, para Deus destinar alguém incondicionalmente, ele teria que fazer o homem pecar, e ele não pode. O seu caráter não é assim. Outro, Deus é justo. Nós temos textos que falam que Deus julga com equidade. Salmo 67, 4. Hebreus 1, 8. Ainda tem um outro que eu esqueci, mas eu já te dei 2. Equidade. Todos na mesma condição. Então a graça de Deus vem sobre todos. Jesus morreu sobre todos. A proposta de salvação é dada a todos.
Então Deus é justo. Se Deus não agisse, não desse a mesma condição a todos, ele não seria justo. Ele poderia não dar para ninguém, não dar graça sobre ninguém, ele seria justo. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Mas já que ele deu para alguém, ele deu para todos, porque ele é justo. E outra, Deus é amor. Deus não está amando, Deus é amor. O verbo ser, essência. Então Deus ama de uma forma tão linda, que ele ama até sabendo que alguns não o amariam de volta. Então Deus dispensou o seu amor sobre todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente se pergunta aí, para fechar, como que essa ideia da dupla predestinação ainda está no meio cristão. Bem, o Agostinho trouxe essa ideia para combater uma ideia errada de Pelágio. Pelágio, suas ideias foram refutadas e condenadas, e as ideias de Agostinho também foram condenadas. O pessoal não fala muito não, mas foi. Aqui eu trago os concílios e sínodos que as ideias de Agostinho foram condenadas. Uma situação essa ideia vai ressurgir com João Calvino na Reforma Protestante, essa ideia da dupla predestinação. É ele que traz até essa definição, dupla predestinação. Então, alguns de nossos irmãos acabam crendo nessa situação, mas é bem diferente predestinação de dupla predestinação. Amém? Eu deixo aí as minhas dicas de leitura, a parte histórica do desenvolvimento desse pensamento de Agostinho. Está aqui a Gênese da predestinação na história da teologia cristã, Tiago Titilo. Meu amigo, depois ele tem que me mandar alguma coisa, né? Estou fazendo um marketing dele, né? Mais fácil, de bom grado. E o meu livro, que fala de uma questão, fazendo uma análise bíblica, hermenêutica, sistemática e histórica, onde eu falo como os pais da igreja, ou seja, os sucessores dos apóstolos do século I ao século V, eles criam contrário a isso aqui, tá? A dupla predestinação, como eles viam tais ideias trazidas por Agostinho no século V como erradas e heterodoxas. Está lá, eles estão falando assim, não fui eu que inventei. E aqui eu trago posicionamentos dos pais da igreja, trago posicionamentos sínodos e concílios da igreja, mostrando o posicionamento da igreja nisso tudo, tá bom? Pessoal que chegou agora, eu fiz um vídeo falando sobre a predestinação, e agora eu fiz isso falando da diferença da predestinação com da dupla predestinação. Vão ficar aqui no meu Facebook, tá? E depois eu vou botar no meu canal do YouTube. Curte lá meu canal do YouTube. Entra lá, Luiz com S, Roldan, R-O-L-D-A-N, de navio. Então procura lá, curte meu canal, se inscreve no meu canal do YouTube. Quero deixar para você aqui um forte abraço. Por hoje a gente encerra, já é o segundo de hoje. Amanhã eu vou fazer mais vídeos, tá? Pelo menos mais um. Então dá um curtir, compartilha para os seus amigos, compartilha no WhatsApp, no seu Facebook, esse vídeo aí, e que Deus abençoe sua vida. E deixo essa mensagem para você: Cristo é suficiente para te salvar, Cristo é suficiente para transformar a sua vida, Cristo é suficiente para te transformar, Cristo é suficiente em tudo na sua vida. Amém?